Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jed Chaves e no vídeo de hoje a gente vai ver como fazer a configuração do Keep Alive Day. Bora lá para a console. Pronto, agora que a gente está aqui na console, vamos só recapitular aqui a topologia do nosso ambiente. As duas máquinas do Control Plane, uma vai ficar com IP do final 101, a outra vai ficar com IP final 102. E o nosso IP virtual, que vai ser configurado no Keep Alive, vai ser o final 100. Aqui estão as duas máquinas, a gente já fez toda a configuração delas no vídeo passado. Aí a gente montou um template, com esse template eu criei as duas aqui fazendo um clone. Eu não alterei o nome para a gente fazer a alteração do hostname juntos. Como eu havia mostrado no vídeo anterior, é importante que cada máquina tenha um hostname único, um MAC address, entre outras coisas que sejam únicas. Então vamos fazer aqui primeiro a alteração nessa primeira aqui. A gente vai usar o comando aqui do hostnamectl, né? Setar o hostname. E essa primeira aqui a gente vai colocar o nome dela de controlplane-01. Vou copiar aqui o comando, vou executar na segunda, vou alterar só o final, porque essa daqui vai ser a 02. A gente pode dar um bash aqui, ele atualiza para a gente a informação. Eu vou reiniciar, para ter certeza que não vai pegar nenhum lixo aí. Se você está chegando agora e não está entendendo o passo que a gente está fazendo, na descrição do vídeo vai ter o link dos vídeos anteriores explicando como fazer a instalação dos pré-requisitos para a máquina ser utilizada para o cluster do Kubernetes. Aí essa máquina pode ser feita tanto um clone, como foi feito aqui, a gente fez um template com essa instalação, e a partir desse template a gente começou a criar as outras máquinas. Dessa forma fica mais fácil. As máquinas voltaram aqui do reboot. A gente vai fazer o seguinte, a gente fez a alteração do hostname, a gente vai editar o arquivo hosts. Vamos fazer a edição aqui, fazer a alteração aqui onde está esse K8s template, que é o hostname antigo. Vou colar aqui, beleza. Salva, agora vamos fazer na segunda máquina. Feito isso daqui, já tinha feito antes a alteração do endereço IP. Fizemos agora a alteração do hostname e do hosts da máquina. Então ela já está pronta para eu poder fazer o restante dos passos para a instalação do Keep Alive. O Keep Alive, esse que a gente vai utilizar como se fosse um load balance, ele só precisa ser instalado nas máquinas que serão control plane. Não tem necessidade de instalar nos workers, porque o que a gente precisa ter essa redundância aqui, a alta disponibilidade, é justamente do control plane. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a configuração de um VRIP, que vai ter um endereço IP virtual, e ele vai ficar fazendo uma verificação entre elas. Então as duas máquinas precisam estar na mesma rede para que essa comunicação ocorra. Elas vão ficar se comunicando e fazendo uma validação também se o API server do Kubernetes vai estar rodando na porta 6443, que é a porta padrão. Ela pode ser alterada, mas a gente vai utilizar a padrão no nosso exemplo. Caso, porque existem duas situações. Pode acontecer a situação da máquina toda falhar, ele vai identificar e esse endereço IP vai ser chaveado para outra máquina que continua funcionando. E também tem a situação de a máquina continuar funcionando, porém o API server cair. Então ele fica verificando isso. Então mesmo a máquina continuando no API, mas se o API server falhar, o endereço IP virtual também ele é chaveado para outra máquina que continua com a API server funcionando. Dessa forma não parando o nosso cluster. Agora eu vou fazer a primeira configuração aqui no Control Plane 1. Depois a gente vem aqui e faz a alteração, a mesma configuração no Control Plane 2. Outro detalhe, nos dois vídeos anteriores eu mostrei como fazer a instalação dos pré-requisitos, tanto no Debian 11 quanto no Rock Linux 8. O que acontece? Daqui para frente a configuração em si é parecida, não muda muita coisa, só o que muda é a forma de instalar o pacote. Então daqui até a criação do cluster a gente vai utilizar agora só o Rock Linux, mas eu vou mostrando a diferença que seria o comando de instalação para o Debian. Mas na documentação tem os dois comandos, mas pode ficar tranquilo que não vai te prejudicar em nada na hora de criar o cluster, independente se vai ser no Debian ou no Rock Linux 8. Vamos fazer aqui agora, a gente vai dar um sudo e um install. O pacote que a gente precisa é esse Keep Alive Day. A gente vai fazer aqui. A diferença dessa instalação aqui para o Debian é só a seguinte. Ao invés de usar um install, a gente vai usar um apt install e o pacote é o mesmo nome, Keep Alive Day, não muda o nome do pacote. Bora aproveitar que aqui está sendo feito o download ainda. A gente já roda o comando aqui também na próxima máquina.
e a gente faz a instalação já na outra. Vou dar o mesmo comando aqui, só aguarda. A gente vai aguardar finalizar, depois que finalizar a gente vai inicializar já a parte de configuração. Agora a parte de configuração é exatamente igual nas duas distribuições. Pronto, a gente finalizou aqui o download do Keep Alive ID. Vamos fazer a configuração agora aqui no primeiro nó. Eu vou fazer só a cópia aqui do conteúdo e vou fazer algumas alterações. Eu vou explicando as alterações que eu vou estar fazendo. Como eu falei, toda essa configuração aqui, todos os comandos, o exemplo também de configuração do Keep Alive ID está na descrição do vídeo. Nós vamos fazer a edição do arquivo. O arquivo é esse aqui. Ele vai estar no etc keepaliveid, keepaliveid.conf. E já vai estar com um monte de coisa. O que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo. Vou colocar a configuração que eu tenho aqui de exemplo. Agora vamos fazer aqui algumas alterações e explicar o que está acontecendo. Antes da gente fazer a configuração, vamos verificar qual é o nome da nossa interface de rede. A gente vai precisar dela. Vamos copiar aqui. Vamos lá. A gente vai vir aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, ó. A gente vai dizer se essa máquina vai atuar como a máquina master ou a máquina backup. Como que a gente vai escolher isso? A primeira máquina, a máquina principal, que é a que a gente vai criar, onde a gente vai criar o cluster, fazer o primeiro control plane, a gente vai definir ela como master. Então a gente vai apagar tudo aqui, deixar somente a palavra master. Aqui a gente vai dizer qual é a interface, foi o nome que a gente copiou agora. Esse virtual router ID aqui, todas as máquinas que fizerem parte desse cluster aqui, precisam ter o mesmo. O padrão é 51. A gente pode escolher qualquer outro. Eu vou manter o 51. A gente vai fazer a alteração agora da prioridade. Quanto maior o número, maior a prioridade. Então nós vamos colocar aqui o 101 nessa configuração. Que a gente quer que esse cara aqui seja sempre o principal. Aí aqui ele pede para a gente uma autenticação. A gente pode cadastrar aqui uma senha. Eu vou botar aqui de 1 a 6. E aqui a gente vai colocar o endereço IP virtual. Como eu tinha comentado, 192.168.1.100. Essa máquina aqui é 101. O control plane 2 é o 102. E o virtual que vai oscilar entre eles, dependendo se a máquina cair ou então se o API server também ficar down, é esse P. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para ser alterada. Não. Fizemos todas as alterações nesse servidor. Agora a gente vai fazer a configuração no control plane 2. Então aqui em cima não temos nada, a gente vai editar aqui o estado. No caso aqui, essa vai atuar como backup. Vamos fazer a alteração aqui da interface. Como eu havia comentado, o router ID tem que ser o mesmo. Lá está 51, aqui também 51. A prioridade, vamos configurar, lá foi 101, então aqui vai ser 100. E essa diferença aqui não pode ser muito grande. Ela tem que ser de no máximo 1. Se eu configurei lá com 101, as demais máquinas precisam estar com 100. Então se fosse o cluster aqui com a quantidade sugerida pelo Kubernetes, o control plane 1 seria o 101 e configurado aqui com estado de master. E todas as demais, control plane 2, control plane 3, se fosse o caso, estariam com a prioridade 100, as duas, e configuradas como backup. Então se a gente fizer uma distância muito grande, vai dar problema. Vamos alterar a senha, colocar a mesma senha que estava lá no outro. Colocamos uma senha aqui de 1 a 6. E vamos colocar o mesmo endereço IP, porque o VIP é o mesmo, diferente de que máquina é a configuração. Como eu havia mostrado lá. E o endereçamento IP na mesma rede das máquinas. Não tem como colocar um endereço IP virtual numa rede diferente. Fizemos todas as alterações aqui. Vamos sair. Vamos voltar aqui para o control plane 1 e vamos para o próximo passo. Como que ele faz a verificação do API server? Existe um script. Esse script também está na descrição. Vou fazer aqui a cópia do script e vamos fazer a edição. Vou manter ele aqui na mesma pasta do Keep Alive. Chamar ele aqui de check API server.sh. Vou criar aqui. A gente vai precisar fazer algumas alterações. Aqui é o localhost, tá certo? Não tem problema, a gente pode manter. Vamos colocar a porta. A porta padrão é essa, como eu havia comentado, é a 6443. Vou manter essa porta também. A gente vai alterando aqui tudo que precisar. Aqui também eu posso deixar a porta. Aí agora vamos fazer as alterações nessa linha agora. Aqui eu preciso do IP do VIP ou o nome. Se você criar o cluster utilizando o DNS, que é o mais recomendado, você coloca aqui o nome
No nosso exemplo, eu vou utilizar o endereço IP 92.168.1.100. Lógico que o DNS vai estar apontando para o IP do VIP. Tem por que colocar um DNS apontando direto para o IP de uma das máquinas, né? A porta é a mesma. A gente vai fazer a alteração aqui. Aqui novamente. Está duplicado. Vamos remover esse pedaço aqui. Vamos fazer a alteração. Isso aqui é só a parte de log. Esse finalzinho aqui. 192.168.1.100. Beleza. Fizemos as alterações aqui. Deixa eu só validar se está tudo certo. Ó, faltou uma parte aqui. Na parte aqui, ele tem que verificar se o IP virtual está com ele. 92.168.1.100. Eu falei, tem que fazer algumas alterações, porque cada ambiente é um ambiente, não tem como eu colocar aqui um valor já preenchido que não ia dar certo. Vai depender da sua rede. Então aqui está certo, fizemos as alterações aqui no primeiro curl, depois fizemos aqui na verificação se o IP address VIP está na máquina e o segundo curl. Certinho. Vamos salvar aqui. Beleza. Onde que ele está chamando esse script? Dentro do arquivo aqui do Keep Alive D, ele tem uma chamada para ele. Ó, tem essa parte aqui que ele fala que tem um script, por isso que o nome. Você pode até alterar o nome e o caminho onde vai ficar o script. Só que aí você tem que vir aqui nesse arquivo e fazer a alteração, porque ele vai depender desse arquivo para fazer o monitoramento do API Server. Fazer agora a configuração no segundo control plane. O Keep Alive D, ele roda esse script com um usuário específico. Ele não roda com o usuário root. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um usuário exclusivamente para executar esse script. No Debian, a linha é diferente, a criação de um usuário no Debian como no Rock. Eu vou executar o do Rock, mas na descrição está mostrando como fazer a criação no Debian também. A gente vai dar um AD User aqui, vai ser uma conta de sistema, não vou criar o home, ninguém consegue fazer login. E o nome do usuário vai ser esse aqui, Keep Alive D _ script. Vamos fazer a criação, usuário criado com sucesso. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a alteração do dono do arquivo que a gente criou, do script. A gente vai vir aqui, vai dar um chown, falar que o dono desse arquivo agora é o Keep Alive D e vamos apontar o arquivo, né, que é o script que nós criamos. Beleza, vamos só validar se foi alterado mesmo. Pronto, a gente pode validar que o dono do arquivo, usuário, dono do arquivo, é o Keep Alive D, que foi o usuário que a gente acabou de criar. Então agora a gente vai pegar aqui e fazer a alteração no arquivo para que o usuário consiga ter a permissão de execução, que é aquele chmod u mais x. Vamos verificar novamente aqui. Agora a gente vê que ele está. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai habilitar o serviço utilizando o systemctl. A gente vai dar um systemctl enable o --now, é para ele executar agora, já vai dar o start, não precisa dar o start. Ele vai tanto habilitar, quando a gente reiniciar a máquina, ele sobe junto com o boot na máquina. Vamos ver se vai dar algum erro. Vamos só dar uma olhada aqui agora. Ele está rodando sem problema. Systemctl status keepalive_d.service. Olha, já começou a distribuir o gratuito ZARP. Ele informa quem está na mesma rede que ele, que o endereço 192.168.1.100 responde pelo MAC address dele. É para isso que serve esse gratuito ZARP. E a gente não está vendo nenhum erro ali. Vamos finalizar aqui e ver se o IP virtual realmente está aqui. Esse aqui é o IP físico da máquina, o IP real, 101. Mas a gente pode ver aqui que ele já pegou o IP virtual. Então está funcionando. Agora vamos finalizar aqui a configuração na segunda máquina. systemctl status, vamos ver o Keep Alive aqui se ele subiu. A gente nem iniciou ele ainda, né? Vamos fazer a inicialização dele aqui, que eu havia esquecido. Vamos dar um enable. Beleza, agora que ele está enable, deu o start. Vamos dar uma olhada no status novamente. Beleza, ele está registrando aqui. Ele já inicializou o Keep Alive. Próximo vídeo, depois do que a gente fizer a configuração do cluster, no final, a gente vai simular uma falha de um dos nós para mostrar ele em ação. Com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai ver a configuração do cluster utilizando o kubeadm init para criar o primeiro nó do cluster e o kubeadm join para a gente fazer o ingresso dos demais nós ao cluster. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Até a próxima.